Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos então iniciar uma aula aí, que a Max me pediu para estar ministrando para vocês. E aguardei uns minutinhos para que todos entrassem, para a gente iniciar então as aulas. Quem puder abrir sua câmera, né? Para eu conhecer um pouquinho o rostinho de vocês. Meu nome é Mônica, está todo mundo me escutando? O áudio tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre a nossa verdadeira essência, nós mulheres, né? E sobre nossa verdadeira identidade. Então, eu passei uma ferramenta para ela passar para vocês, para poder imprimir. Todo mundo conseguiu imprimir? Uma ferramenta que eu passei para a equipe da Max? Elas encaminharam para vocês? Ok, então vamos começar, então. Vocês Eu gostaria que vocês abrissem, quem puder interagir comigo, que a aula é interativa também, ok? Então, nessa noite, a gente vai falar então sobre a essência, a verdadeira essência da mulher. Em um momento que nós mulheres estamos sobrecarregadas, com tantas atividades para fazer, com tantas atribuições, e muitas vezes sentimos-nos sobrecarregadas. E aí, Mônica, como eu posso fazer para eu me sentir mais leve diante de tantas atribuições, casa, marido, quem tem filhos, trabalho fora? Como que eu posso estar me sentindo mais leve, menos sobrecarregada? E aí eu inicio perguntando para você: quem é você? Quem é você quando está só você e Deus? Você sabe quem realmente você é? Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe o que que é identidade? Quando todo mundo fala, você sabe qual que é a sua identidade? Você sabe me dizer qual que é a sua identidade? Quem gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, o que que é a nossa identidade? Nós temos nossa carteira de identidade e ali tem alguns dados, né? Não, pai, mãe, ano de nascimento, alguns dados que nos identificam. E assim é com a nossa identidade. Deus criou cada um de nós com um perfil comportamental, com um tipo de comportamento, com um tipo de dons, não? Cada um tem o seu dom e cada um tem o seu perfil aqui. Nós somos únicos. Na palavra de Deus, ele fala que nos criou de forma formável e nos conhece desde o do ventre da nossa mãe. E aí, quando a gente volta, eu sou terapeuta, Mônica, eu sou terapeuta cristã e coach também. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente volta lá no início, quando Eva estava ainda lá no jardim do Éden, o que que a serpente fez para ela? A serpente tentou destruir a identidade de Eva, tentou fazer com que ela não entendesse quem realmente ela é em Deus. E depois ele tentou também fazer isso com Jesus no deserto, quando perguntou para Jesus, quando pediu para Jesus, se você realmente é filho de Deus, atire-se daqui. E Jesus responde para ele também, quando ele faz outros questionamentos para Jesus, Jesus não cai nessa de ter a identidade, como diz, atacada. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, quando já diz para ele, então, palavras que queriam atacar a identidade de Jesus. E o que tem a ver isso conosco? Quando nós ainda estamos no ventre da nossa mãe, nós trazemos ali algumas informações no nosso gene, dos nossos antepassados. E à medida que nós vamos crescendo, até os 12 anos mais ou menos, nós vamos passando por situações
seja elas com os nossos pais, ou com amigos, ou na sociedade, que vão criando em nós muitas memórias. E essas memórias podem ser memórias boas e memórias ruins. E o que que acontece, então? Essas memórias, ela vai o quê? Ela vai fazendo igual o diabo fez com ela. Vai distorcendo a verdadeira identidade para a qual Deus nos criou. Por exemplo, quando muitas pessoas que são rejeitadas na infância, a mãe vai embora, ou tem separação, a pessoa, ela cresce um adulto com uma criança interior, como se ela vivesse sempre aquela situação lá de trás. Pessoas que apanharam muito na infância, às vezes procuram um marido que vai maltratar ela na fase adulta, porque ela começa a ficar viciada naqueles tipos de tratamento e inconscientemente procuram homens que vão maltratá-la para ela poder se sentir bem. Ela não sabe de onde vem aquilo, mas ela acaba procurando esses tipos de homens ou situações para fazer com que aquele vício emocional que ela teve devido àquele trauma que ela passou lá atrás seja saciado. E aí, eu trouxe a ferramenta para vocês para trabalhar hoje, para a gente identificar em nós se tem algum desses traumas, para ter consciência, se tem alguma disfunção o qual está levando um sentimento que está governando os nossos comportamentos, que está levando-nos a ter frutos ruins que a gente não quer. Entendeu? Por quê? Todo trauma, ele gera ali um sentimento, que gera um pensamento, e todo pensamento gera um comportamento. Então, às vezes, a mãe, ela casou grávida, a filha vai casar grávida, a neta casa grávida, e você não sabe de onde vem. Às vezes, o pai traiu a mãe. Às vezes, a pessoa arruma um marido que vai traí-la também e ela não sabe de onde está vindo isso. Teve uma cliente que eu atendi que a filha, já com 28 anos, não conseguia arrumar namorado. E ela não sabia de onde vinha. Quando foi a verificar, a mãe falava mal do pai para a filha, e a filha, então, cresceu achando que homem não prestava. Ela tinha no inconsciente dela que homem não prestava e ela não conseguia nunca se relacionar com homem. Por quê? A mãe foi colocando na memória dela, ao longo da vida, frases negativas sobre o homem. E aí ela, então, cresceu achando que o problema era ela. E não era. Era algo que foi inserido na mente dela por meio de conversas, né? Ou até mesmo presenciando brigas em casa, e ela, então, internalizou isso como sendo algo ruim, como se casar fosse algo ruim. Então, vamos lá. Eu enviei para vocês aí, pela equipe da Max, uma ferramenta, e ela está assim: viva sua essência. Nós vamos fazer uma autoavaliação de identidade em Cristo. Por quê, Mônica? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como eu só trabalhar o meu corpo lá na academia e esquecer da minha alma e esquecer do meu espírito. Nós somos seres que nós temos os três em um: corpo, alma e espírito. Então, não tem como eu trabalhar só um separado de outro. A gente tem que cuidar do todo, da alma, do espírito e do corpo. E aí, a gente, quando vai para essa parte espiritual, a gente faz uma avaliação para saber como é que está o nosso espírito. E essa avaliação que eu enviei para você, ela começa assim: sinto-me amada por Deus, independente do que eu faço? Sei quem eu sou em Cristo, mesmo quando eu erro? Não baseio o meu valor na aprovação das pessoas? Consigo descansar sem culpa? Vivo com propósito? Consigo dizer não sem medo? Então, nessa avaliação que você vai fazer depois, você vai colocar de 0 a 10, como que você está em cada uma dessas perguntas. 0 é que eu não estou tendo nenhuma, eu não me sinto assim. 10 é se eu me sinto assim.
e 5 é mais ou menos. O que é isso, Mônica? Muitas vezes, a gente, para ser aprovado para o outro, a gente sempre está fazendo, fazendo, fazendo. Muitas de nós incorporamos a Mulher Maravilha, aquela mulher forte, que dá conta de tudo, que não se deixa ser amada, que quer agradar todo mundo. E para não ser reprovada, a gente acaba fazendo tudo para todos. E acaba o quê? Se anulando. E aí tem a questão do propósito. O que é propósito? A gente tem que perguntar para a gente mesmo, qual é o meu propósito? Porque quando a gente vive pelo nosso propósito, nós trabalhamos felizes porque nós estamos fazendo aquilo que realmente a gente gosta. Quando nós vivemos pelo nosso propósito, nós servimos com mais alegria, mais amor. E nós sabemos que o propósito nunca trata-se de nós. O nosso propósito sempre é em relação ao outro. E aí tem a questão do não. Muitas de nós, muitas vezes, não conseguimos dizer não. Muitas vezes, vem uma amiga, vem até mesmo um marido, né? E sempre a gente está ali disponível, disponível. Eu costumo falar, fazer uma analogia com aquelas plantinhas que nascem de todo canto, assim, na nossa casa, e a gente não dá muito valor. Mas se a gente ganha uma planta, uma orquídea, aí você está sempre ali tentando regar, ou colocar um adubo, para ela ficar bonita, porque a gente sabe que ali tem um valor. Ou seja, quem não gosta de planta, por exemplo, se alguém te dá um diamante para cuidar, você vai cuidar muito bem cuidado, porque ali você vê valor naquilo. Mas se alguém te dá uma caixa de fósforo para guardar, você vai colocar em qualquer canto, porque a caixa de fósforo você não vê valor. E assim é conosco. Se eu me trato de qualquer jeito, se eu não me cuido, se eu digo sim para todo mundo, se eu não me posiciono, se eu não sei dizer não, se eu não sei falar para o outro, até aqui é meu limite, ele vai me tratar do mesmo jeito. Por quê? Ele vai olhar para mim e vai falar, olha, o sentimento que eu vou passar, a energia que eu vou passar para o outro é de que eu não me valorizo. E aí, se eu não me valorizo, o outro também não vai me valorizar. E isso não é a culpa do marido, não é a culpa da amiga, não é culpa do vizinho, não é culpa do outro. É nossa culpa de não nos valorizar. Porque a partir do momento que eu me valorizo, que eu sei me posicionar, que eu sei dizer não, o outro vai me valorizar. Então, você depois faz essa avaliação aí, para saber a sua identidade em Cristo, para analisar como que você tem sido, você tem vivido a sua verdadeira identidade para a qual Deus te criou, ou você tem vivido uma vida com máscaras? E aí essas máscaras, nós vamos ver embaixo alguns exemplos de máscara. Máscara de piedade, ou seja, lá atrás, isso, pessoas que tiveram pais separados, ou pessoas que foram abusadas, ou pessoas que foram maltratadas, pessoas que tiveram algum trauma na infância que marcou muito. Ela vai usando algumas máscaras, e isso é porque quer? Não. É porque o nosso cérebro vai criando mecanismos de proteção para que eu não sinta mais aquilo. E o cérebro, ele não sabe discernir do real do irreal. Ele não sabe discernir. E aí, o que acontece? Vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, que vamos usando máscaras para ser aceito, para ser amado, para se sentir pertencentes. E algumas dessas máscaras estão aí embaixo. A máscara da piedade. Que máscara é essa, mãe? É aquela máscara que algumas mulheres, elas colocam para demonstrar para o outro que ela é muito boazinha, que ela é muito piedosa. Para quê? Para ser aceita, para ninguém julgar ela. Então, para ser aceita, para ser amada, ela coloca a máscara da piedosa, da extremamente piedosa. Mônica, mas eu não posso ser piedosa? Sim, você pode, mas sabe aquelas pessoas que são extremamente piedosas? Então, todo o excesso revela uma falta. E aí, você tem que olhar para você e analisar. Eu tenho sido essa mulher extremamente piedosa,
qual é a verdadeira motivação do meu coração. O outro não tem como me julgar. A Aline é extremamente piedosa, a Deise é extremamente... Não tem. Quem tem como analisar o seu coração é você mesmo. Quando você tem esse comportamento, qual a motivação do seu coração? É para ser vista? É para ser aceita? É para ser amada? Depois tem a máscara da hipocrisia. Que máscara é essa? É a máscara do marido fez algo que te magoou, ou a irmã fez algo que te magoou, ou qualquer outra pessoa fez algo que te magoou. Aí você chega, por exemplo, uma amiga, muito amiga, fez uma festa e convidou todas as suas outras amigas, e ela é muito amiga sua e não te convidou. E você, então, obviamente, vai se sentir chateada. Um belo dia ela te encontra e fala assim, Nayara, aquele dia eu fiz a festa, mas eu não te convidei por isso, por isso, por aquilo. E você se sente realmente ofendido, porque você considera ela muito sua amiga. Aí você fala assim, não, imagine, aquele dia eu tinha outro compromisso, eu também não ia dar para eu ir. E por dentro você está se matando por dentro, chorando por dentro. E ali vai virando uma mágoa. E nosso corpo, 70% é água. Vai se tornando o quê? Uma má água. E isso vai contaminando o nosso interior e nós começamos a fazer, sabe, já viu aquelas pessoas, esse aqui está soltando maribondo hoje. E a gente começa a ferir outras pessoas que não tem nada a ver, por conta de uma mágoa que a gente teve lá com alguém que feriu a gente. Então, o que é correto fazer, mano? O correto é, a pessoa é muito amiga, ela acessou seu coração, ou seja, ela conseguiu acessar seu coração para fisgar em você uma ofensa, então você vai falar para ela, realmente, fulano, eu não fiquei feliz aquele dia, eu me senti, assim, muito triste, porque eu te considero minha melhor amiga. Então, esse é um exemplo, tem vários outros exemplos. Às vezes, o marido tem um comportamento que ele faz todos os dias achando que você está tudo bem, né? Que está tudo bem, que você nunca reclamou, ele chega todo dia, não te dá um beijo, não te trata bem, te trata com palavrões e tal. Ele acha que está tudo bem, e você nunca fala nada, sempre fica mudo, sempre vai aceitando. Aí, o que acontece? Você vai acumulando ali mágoas, 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 vai ficando frio o relacionamento, até um dia que você chega assim, gente, eu não amo mais esse homem, eu não aguento mais, eu quero me separar. Então, o que acontece? Você tem que chegar para ele e falar, olha, esse comportamento me magoa. Olha, você chega do trabalho, você não me dá um beijo. Eu me sinto triste, eu gostaria que você me tratasse melhor. Ele tem que entender o seu sentimento. Isso é se humilhar? Não. Isso é falar o que você realmente está sentindo. É você não ter que fingir algo que não é, que você não está sentindo. É se posicionar. Veio hoje me tratando mal, falando palavrão. É você se posicionar. Eu não admito que você fale assim comigo. E posicionar em amor. Porque se você grita com ele, ele vai gritar mais alto. E você grita mais, ele vai gritar mais alto. E aí você perde a autoridade. É você olhar para a palavra de Deus e ver que uma resposta branda, ela desarma qualquer pessoa. Lá em Provérbios fala isso. Então, é responder em amor. E aí ele vai ficar desarmado. Porque você vai falar, olha, meu amor, olha, fulano, eu amo muito você, mas esse comportamento eu não admito comigo. E aí, nós entramos para a máscara das duas caras. O que são duas caras? Você é uma pessoa na sua casa e outra pessoa na rua. E quem tem filhos, isso é muito perigoso. Às vezes o filho te vê na igreja muito boazinha com todo mundo, e dentro de casa falando palavrão, tendo comportamentos que não são congruentes com aquilo que você professa lá na igreja. Ou até mesmo tendo comportamento, eu creio em Deus,
eu sou cristã, eu creio em Deus, mas eu tenho comportamentos que não são congruentes com a vontade de Deus para minha vida. Então, eu estou vivendo uma vida de duplicidades. E o que que isso acarreta? O filho, ele vai crescer, ele vai crescer e ele não vai. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aí. Ele vai crescer e muitas vezes ele vai desviar da igreja. Por que que ele vai desviar da igreja? Porque, nossa, minha mãe lá na igreja era uma pessoa que é outra, esse negócio não é tão bom, não. Porque tem alguns pastores que, né, claro, né, muitas exceções, eu já vi casos de pastor que na igreja ele prega muito bem, lindamente, em casa ele é omisso, ele é ausente, e os filhos crescem com raiva do ministério do pai, porque o pai foi ausente, o pai não foi presente, e aí desanda tudo. E a Nayara está perguntando, e quando a gente fala, se posiciona com o parceiro e ele parece que não liga. É o seguinte, Nayara, são várias coisas que você tem que analisar. Você tem se cuidado? Você tem se amado? Como tem sido você dentro de casa? Você tem se valorizado? Porque é várias coisas que tem que ser analisado. Porque se ele vê você falando, mas ele vê seu comportamento não sendo congruente com aquilo que você está se posicionando, ele não vai te valorizar. Ele não vai te respeitar. Ele não vai, realmente, ele vai continuar não ligando. Porque ele sabe que você está falando uma coisa, mas seu comportamento dentro de casa é outro. Entendeu? É você cumprir o seu papel dentro de casa como mulher, ou seja, olhar, não sei se você é cristã, olhar lá para Provérbios, como que é a mulher de Provérbios, fazer cumprir o seu papel e também ter o autocuidado. É se cuidar, é tirar um tempo para você se cuidar, é em casa, tá bonita, tá cheirosa e tal, e ele vai despertar. Porque quando o homem percebe que a gente é muito dependente emocionalmente dele, ou vice-versa, não valoriza. Agora, quando percebe que você é uma mulher que se ama, é uma mulher que primeiro se ama, porque a palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você primeiro se ama, isso é energia. Todo mundo, quando você encosta perto de uma pessoa que se ama, é diferente de uma pessoa que ela fala só da boca para fora. Por quê? A boca está falando uma coisa, mas a linguagem não verbal, que é o corpo, está falando outra. Então, se eu falo uma coisa para o marido, me posiciono de um jeito, mas eu ando, eu não me cuido, eu não ando, não é roupas caras, não, gente, roupas bem alinhadas, conforme o estilo, uma roupa bonita, uma cheirosa, um cabelo bem cuidado, eu me cuido, coloco um brinco, coloco a maquiagem. Todo mundo, quando não é posicionar só com a fala, tem que posicionar também com a minha aparência. Kelly está falando ali que eu passei por isso. Filha de pastor na igreja, isso, exatamente. Exatamente. É incongruente. E para quem tem filho, isso é muito perigoso. Eu fiquei e cuidei até dos últimos momentos. Ok. É exatamente isso, Kelly. Depois tem a máscara da frieza, da falta de perdão. É bem isso. E aí, por conta desse comportamento paterno, né, do pai, de às vezes ser algo lá na rua, ou da mãe ser algo na rua e ser outra pessoa dentro de casa, a gente, principalmente com o pai, às vezes a gente tem até dificuldade de relacionamento com Deus, porque nosso pai é nossa referência, nosso herói, né? E aí a gente procura homens conforme aquele pai foi para a gente. E aí, se o pai não foi aquele pai que declarou amor, não foi aquele pai que teve presente, não foi aquele pai
que a gente se sentiu amado e pertencente, a gente vive uma vida adulta procurando isso em outros homens, né? E procurando, por isso que muitas mulheres acabam casando aí com homens mais velhos, na verdade, elas casam com esses homens, elas procuram neles é uma figura paterna e não um marido. E acontece com mulheres também. Às vezes a mãe foi ausente, a mulher cresce e aí ela fica procurando ser mãe de outros homens. Por quê? Houve uma negligência lá na infância dela, quando na figura materna. Mas, Mônica, isso aí, então, é culpa da mãe? Não, não é culpa da mãe. O que que acontece? O pecado, quando entrou no mundo por meio de Eva, veio passando de geração por geração. Aí você vai analisar a vida paterna, os avós, como é que foram com meus pais. Aí você vai ver que vai vindo aquilo lá de gerações. Eles não tiveram nem acesso, os pais, ao conhecimento que vocês estão tendo hoje. Porque hoje o conhecimento está muito, assim, acessível. E na época dos nossos pais não tinha. Muitas mães, você perguntar, mãe, você cozinha assim porque você aprendeu com sua avó. Mãe, você grita conosco porque você aprendeu com sua mãe. Ela nem nunca vai saber o que é padrão e repetição de padrão. Mãe, você casou grávida, sua avó casou grávida, sua bisavó casou grávida. Então, assim, ela não tem nem noção que isso aí pode ser uma repetição de padrão. Então, a oportunidade que nós estamos tendo hoje, atualmente, com a internet, de ter acesso a essa informação, ajuda que nós possamos quebrar como disse, esse ciclo, né, de repetição na nossa vida. Ok? E aí, nós temos a outra máscara, que é da frieza, da falta de perdão. Quando, lá na palavra de Deus, ele fala, perdoai 70 vezes 7, isso é muito sério. Nós temos que estar perdoando todos os dias. Não sei, é o marido, é o filho, é o vizinho, é alguém no trabalho. Todos os dias a gente tem que estar perdoando. É alguém que falou mal da gente, né? Porque quando a gente não perdoa, é a gente que é prejudicado. Porque às vezes você está ali, por exemplo, a Érica lá falou mal da Aline, as duas são amigas, um exemplo. E aí a Aline pegou e ficou chateada com a Érica. A Érica falou com outra pessoa. A Érica está dormindo o sono dos deuses, não está nem sabendo, mas a Aline está ali ruminando o que a Érica falou, dias após dias. E cada dia mais vai tornando, vai contaminando o coração com mágoa, com chateação, e pode levar a ter doenças. Então, frieza, às vezes, volta lá atrás na questão dos relacionamentos, namorado, marido, maltrata, fala, a pessoa não se posiciona, não fala, não age. Aí, vai o quê? Vai se automutilando ela mesma. Não consegue ter uma vida leve, vai se sobrecarregando. Porque a falta de perdão nos deixa sobrecarregar, nos deixa com a mente, é um gasto de energia imenso, ruminando aquilo que a pessoa falou da gente, ou ruminando aquilo que a pessoa fez conosco. E a pessoa está lá de boas. E aí, como fazer, Mônica, para eu perdoar verdadeiramente? É colocar o joelho no chão, pedir Deus força e começar a orar pela pessoa. Quando você começa a orar pela pessoa, escreve uma carta lá, tudo que a pessoa te fez. Fulano fez isso comigo. Aí você decide, a partir de hoje eu decido perdoar. Faz uma oração para a pessoa. Vai fazendo a oração até você não sentir mais aquele sentimento pela pessoa. Queima essa carta. Entendeu? Então, é isso que Deus nos manda, perdoar. Na palavra dele fala, se você tem algo contra fulano, você vai acertar as contas com aquela pessoa, conversar, falar o que aquela pessoa fez que não te agradou, ou perdoar, depois você vem trazer a oferta. Então, a nossa vida é tudo assim. Se não perdoa, a vida trava. Trava, e a vida de quem trava é quem guarda a falta de perdão. Sim, quando a pessoa que ela já faleceu, você faz uma carta, a mesma coisa com o pai. Às vezes o pai na infância, por exemplo, igual muitos falaram, relataram da questão do pai, que sofreu muito.
Você escreve uma carta lá, coloca tudo que você sentiu, tudo que você passou, todas as experiências ruins que você passou, escreve tudo naquela carta ali, e aí você escreve lá embaixo, eu decido perdoar, coloca o joelho no chão, pede Deus força, oração, e queima essa carta. Joga essa carta no fogo, queima ela. Vocês vão ver, vocês façam isso, vocês vão sentir um alívio sobrenatural. E se a pessoa faleceu do mesmo jeito, escreve tudo ali nessa carta, porque você não vai entregar a carta, você vai queimar. É uma confissão, e a palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados, né? Confessar para quem? Para Deus. Porque depois que Jesus, ele veio para nos salvar, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Então, escrever essa carta, e aí você vai colocar tudo para fora ali, não deixar nada para dentro, tudo para fora. E aí você vai queimar essa carta e vai decidir perdoar. Eu decido perdoar. A partir de hoje, isso não vai ter mais acesso ao meu coração. E faça uma oração para a pessoa. Tá? Faça uma oração pedindo a Deus para trabalhar no coração da pessoa, que Deus dê prosperidade, que Deus dê alegria. Por quê? Que isso aí vai fazendo com que você também fique com o seu coração mais leve, que você não fique sobrecarregado, tá bom? Máscara da autossuficiência. Essa máscara da autossuficiência faz com que você perca a oportunidade de aprender, a oportunidade de crescer. Muitas vezes a pessoa, ela quer te ensinar algo, e você fala, isso eu já sei, não preciso saber, eu já sei isso para mim não interessa, já faz um pré-julgamento. Ou autossuficiência em casa, voltando para as mães, muitas mulheres, elas ocupam o papel do homem, ou seja, tem que trocar uma lâmpada, tem que carregar uma mala pesada, tem que fazer algo, pegar algo pesado ali, a mulher vai lá, vai viajar, pega a mala, arruma o carro e o maridão está lá assistindo televisão. Aí, na hora que está tudo pronto, chama, tá pronto, vamos. Não, isso não é papel seu, não. Entendeu? O papel da mulher é nutrir, é ser conselheira, é ser ajudadora. E aí é ser feminina, sim, porque ser feminina não é sinônimo de fraqueza. Ser feminina é viver a sua essência para a qual Deus te criou. E o papel do homem é ser provedor. O papel do homem Mônica, se eu ganho mais com ele? Não tem problema mais que ele. Não tem problema você trabalhar fora. A mulher Provete também trabalhava fora, ela tecia, ela cuidava da casa dela e tudo. Mas você tem que deixar ele ciente que ele é o sacerdote do lar, ele é o provedor, que ele é a pessoa protetor. Eu não sei na casa de vocês, mas meu marido, quando viajava e eu tinha criança sozinha, eu trancava tudo. Entendeu? Era algo assim que, como se tivesse saído da proteção da minha casa. E aí, quando a gente quer estar sob o controle de tudo, que está autossuficiência, eu dou conta de tudo, assumo os vários papéis do marido e o nosso, nós não fazemos nem o nosso bem feito, que é o de ensinar, de dar conselho, de nutrir, de ajudar, e nem faz o papel dele, porque a gente nunca vai conseguir fazer o papel do homem na educação dos filhos. E aí, o que acontece? Os filhos crescem sem direcionamento, eles não sabem nem quem, vivem sem pai e mãe, são filhos órfãos de pais vivos, e cresce vendo o pai como fraco, e isso influencia muito na sexualidade também. Por quê? A criança cresce sem saber quem ela é, de que ela gosta. Aí fica experimentando tudo para ver o que vai dar certo. Você entendeu? E não só nessa questão, na questão também de muitas mulheres que acabam relacionando em relacionamentos abusivos, uma dependência emocional, por falta de quê? Presença de pai, presença de mãe. Os papéis, ambos os papéis dele, formam o quê? Nossa identidade. Porque quando nós éramos crianças, nós olhávamos nosso pai,
quem teve, né, o pai e tudo, é a referência masculina. A mãe é a referência feminina. E se a gente olha para aquela referência como uma pessoa fraca, como uma pessoa, um homem submisso, um homem que não tem um papel de provedor, um homem que não tem um papel de protetor, a gente cresce sem essa referência. Então, vai pegar, na hora de uma mala pesada? Não, amor, é dar uma de feminina mesmo. Mesmo que você ganha mais, trabalha fora, ganha mais, mas homem gosta, homem valoriza a mulher feminina. Se a mulher, ela se masculiniza, ele procura outra na rua. Porque ele quer ter relacionamento com a mulher, ele não quer ter relacionamento com uma pessoa que passa uma energia masculina. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Aí, tá vendo? A Graciele fala, eu fui criada só com a minha mãe, então faço tudo sozinha, pois meu esposo não sabe fazer nada de casa. Então, Graciele, aos pouquinhos, são pequenas mudanças de comportamentos. Você, aos poucos, soltar esse controle total e colocando ele para fazer algumas coisas para te ajudar. Como, Mônica? Ô, amor, hoje eu estou tão cansada, você pode me ajudar aqui com a louça? Ô, amor, hoje eu estou... a lâmpada está queimada, eu não consigo trocar, você que é o homem. Assim, empoderando ele mesmo, sabe? Para ele cumprir o papel dele. Porque se você continuar assim, fazendo tudo por ele e por todos, é igual um carro, gente. Um carro, você vai colocando peso no carro, colocando peso no carro, colocando peso no carro, daqui a pouco você arria. O carro arria, não aguenta. E a gente é igual. Se eu for assumir o meu papel e ainda assumir o papel do marido dentro de uma casa, ou fazer tudo dentro de uma casa, eu vou chegar num tempo que eu vou esgotar. Eu vou sobreviver, eu não vou mais viver, né? Cadê o tempo para mim? Cadê o tempo do meu cuidado? Cadê o tempo de eu ouvir minha música? Cadê o tempo de eu descansar? Cadê o tempo para eu ficar cheirosa? Cadê o tempo? Entendeu? E nós precisamos disso, nós precisamos ser cuidadas. Nós, mulheres, nascemos para ser cuidadas, para ser amadas, para ser tratadas com amor. E aí, a gente tem que mudar aqui dentro de nós. Quando a gente muda aqui dentro de nós e voltamos para o nosso papel de mulher, a gente permite que o outro volte para o papel dele. E não é só com o marido, é com amigas também. Tem amigas que elas é uma dependência emocional gritante. Só faz as coisas se estiver junto com aquela pessoa. Ah, eu só vou em tal, toda festa que eu faço na minha casa, eu tenho que convidar sempre aquela amiga, senão ela vai ficar chateada comigo. Isso é dependência emocional. Ninguém pode depender emocionalmente do outro, assim, né? A pessoa tem que entender que a gente tem outros momentos, a gente tem outros relacionamentos, não pode ficar sufocando o outro, assim, para que o outro fique com a atenção dele só para nós. E também não podemos dar tudo para o outro de maneira que nós nos anulemos. Então, se eu precisar me anular para manter um casamento, para manter uma casa, vai ficar uma família disfuncional, vai ficar filhos sem referência de mãe, sem referência de pai, vai ficar um marido fraco, entenderam? E uma mulher sobrecarregada. Infelizmente, porque ela vai ter que sair da essência dela de mulher para viver um papel que não é dela. Depois tem do vitimismo, né? O fingimento, eu já comentei antes, que é você passar pelas situações, pelas raivas e fingir que está tudo bem, que está tudo certo, que você está bem. Então, tem que falar. Seja com a amiga, com o marido, você tem que falar, ó, esse comportamento eu não fiquei feliz, me magoou, me deixou muito triste. Não me deixa, dá um tempo, eu vou processar melhor e vou te perdoar. Entendeu? Nem que você fale assim, mas você tem que botar para fora, porque senão você só vai acumulando, acumulando, acumulando energia negativa, falas negativas, até chegar um tempo que você não vai aguentar. Vai vir a depressão, vai vir a ansiedade, uma série de outras disfunções e até doença mesmo física, fibromialgia e outras doenças que vêm por conta de um emocional disfuncional. Então, tem a máscara da mulher forte demais, da mulher perfeccionista,
A mulher perfeccionista é aquela que quer fazer tudo perfeito, que nada que o outro faça para ela serve. Vai arrumar uma casa, tem que ser igual o meu jeito. Então, só eu sei fazer, não contrata nenhum ajudante, porque só eu sei e é assim que tem que ser, né? No trabalho, pega tudo para si, para fazer tudo, porque é como se ela soubesse fazer tudo, tinha que fazer tudo, porque se o outro fizer, não vai ficar legal. Então, a mulher perfeccionista também sofre muito, porque ela pega muitas tarefas para si, e as coisas que ela faz têm que ser muito perfeitas, e às vezes ela perde tempo na perfeição ali, um tempo danado, e é um momento que ela poderia estar aproveitando em outros momentos, em outras coisas, para trazer outros frutos para a vida dela. A boazinha demais, a que fala assim para todo mundo, ela acaba se anulando também. A máscara da comparação, sempre se comparando. Ah, fulana tem um marido melhor que o meu. Ciclana tem um carro melhor que o meu. Beltrana tem um Instagram mais bonito que o meu. Então, nunca está contente com o que tem. Nunca é grata pelo que tem. Então, ela está sempre em busca, sempre em busca, sempre em busca. Essa mulher, ela nunca vai ser quem Deus criou ela para ser, porque ela sempre está insatisfeita. Ela não percebe, ela vai passar a vida no automático, ela não percebe as coisas ao seu redor, porque ela sempre está com foco no futuro, sempre no amanhã, sempre nas comparações. Ocupação excessiva, que eu repeti de novo, e alegria forçada. Sabe aquela pessoa que sorri com os lábios, mas por dentro está sangrando? Volto a dizer, na questão de ser alguém que ela não é, né? Então, aquela alegria que é para agradar todo, aquele medo de desagradar as pessoas. Ah, se eu desagradar, a pessoa não vai me chamar mais, a pessoa não vai me dar mais amor, a pessoa vai me rejeitar. Assim como, às vezes, lá no passado eu fui rejeitada, minha mãe me abandonou, meu pai foi ausente dentro de casa, então, aquele inconsciente, ele vai manifestar por meio dessas máscaras. Então, o perfeccionismo, realmente, ele nos sobrecarrega demais. E aí, quando a gente vai vivendo com esse monte de máscara, né? Máscara do perfeccionismo, máscara do vitimismo, máscara da mulher forte demais, a gente vai ficando igual aquele carrinho que está sobrecarregado, que está pedindo socorro mesmo para poder andar. E aí, isso é por conta de tudo que você já viveu lá atrás. Cada um de nós traz uma história, cada um de nós traz umas dores. E essas dores vai definindo, então, esses comportamentos. E aí, agora, eu queria que cada um de vocês, depois de falar de todas essas máscaras aí, que todas nós, uma ou outra, acaba carregando, muitas vezes, olhasse para essa lista de máscaras e definisse, né? Nós estamos vendo que algumas pessoas já falaram ali de algumas máscaras, e olhasse para essa máscara que às vezes você vem carregando, vem te sobrecarregando e você nem tinha consciência dessa máscara. E aí, olhasse para essa máscara e pensar que dor que essa máscara que eu uso está tentando me proteger. Foi a dor da separação dos meus pais, foi a dor do meu pai que era muito bravo, foi a dor da minha mãe que ela não conversava, foi a dor de uma amiga que eu confiava muito e ela me traiu. Por que eu estou usando essa máscara? Quais são os prejuízos que essa máscara tem feito, tornado para a minha vida? Quando eu abro o WhatsApp de algumas pessoas que eu vejo lá que a pessoa coloca lá no WhatsApp, como se para não ver que está no azulzinho, né? Como se assim, a pessoa que mandou a mensagem, para ela não saber que eu li a mensagem dela, eu vou colocar aqui, vou tirar do azulzinho, vou colocar como se eu não tivesse lido a mensagem. O que é aquilo, gente?
Como eu disse antes, a motivação do nosso coração só Deus conhece. Mas, os atendimentos que a gente faz, e quando a gente percebe isso numa cliente, né, na paciente, a gente já observa e vai ver ali, olha, essa pessoa tá com uma rejeição ali da necessidade de aprovação. Ela tem medo de ouvir do outro algo para ofendê-la. Então, eu não vou deixar assim para não ofender o outro não ficar com raiva de mim. Então, ela tem medo de não ser aprovada pelo outro por conta daquele comportamento dela, por ela não poder responder naquele momento. Muitas vezes, quando eu descobri isso, né, quando eu tive consciência lá no passado sobre isso, a pessoa, às vezes, eu não coloquei, não tirei aquele do azulzinho, mas às vezes eu estava apertada de trabalho, a pessoa mandava uma mensagem, eu parava tudo para responder a pessoa, para não magoar o outro. E aí, não magoando o outro, eu me anulava. E o que eu entendi? Depois de muito estudo, de muito conhecimento que eu fui adquirindo, que eu tenho que falar para o outro que naquele momento eu não pude atender. Naquele momento eu estava ocupada. Muitas vezes eu abri ali, não dei tempo de responder, e que depois eu respondo. Ah, mas eu esqueci de responder. Tá tudo certo. Se for urgente, a pessoa liga. Lá na frente, eu te mandei a mensagem, você olhou e não me respondeu. Provavelmente estava na correria, eu estava dirigindo, eu estava ocupada, por isso que eu não te respondi. Então, o medo do que o outro vai falar, o que o outro vai pensar de mim, acaba que posso acabar me anulando, posso acabar não deixando a minha verdadeira identidade aflorar, sendo uma outra pessoa para que o outro não me reprove. E assim acontece no Instagram também. Às vezes posta uma foto no Instagram, muitas pessoas não curtem, ou pouquíssimas pessoas não curtem, e aí fica ali na mente, né? Nossa, ninguém curtiu, ninguém achou bom. Ou minha amiga, minhas amigas não estão curtindo, o que elas estão pensando, o que está acontecendo? E fica um turbilhão de pensamentos na mente, e por conta de quê? Medo. Medo de não ser aprovado. Medo de não ser, de ser algo de fala do outro, de fofoca do outro. Então, em qualquer momento da nossa vida, isso mesmo. A gente tem que viver, gente, a nossa verdadeira essência para a qual Deus nos criou. E Deus nos criou de uma forma formidável. E quando nós vivemos nossa essência congruentemente com o que Deus fala na palavra dele, né? Nós não temos que ter medo de agradar pessoas. Nós temos que primeiro buscar agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, está tudo certo. Nós observamos que Jesus, quando esteve aqui na terra, os fariseus, muitos atacaram ele. E o problema não era de Jesus, o problema era dele, dos fariseus. E assim ocorre muitas vezes. Muitas pessoas que nos atacam, o problema não é nosso, o problema é da pessoa. Porque eu nunca vi pessoas que são realizadas, pessoas felizes, pessoas que sabem quem são, atacar outra pessoa. Nem mesmo falar de outra pessoa. Eu nunca vi. Você só vê alguém atacando, ou se a gente começar a atacar e a falar muito do outro, a gente pode sondar o nosso coração, porque tem alguma coisa errada conosco. Por quê? Quando a gente está feliz, quando a gente está realizado, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos do que nós gostamos, da música que nós gostamos de ouvir, da roupa que nós gostamos de vestir, da comida que nós gostamos de comer, o outro pode falar o que for. É o outro, não é o que eu penso. Ou seja, se alguém chega para você e fala, Iris, você é um peixe. Nayara, você é um peixe. Você vai falar para a pessoa que você não é um peixe, porque você tem absoluta certeza que você não é um peixe. Porque você sabe, você conhece o peixe e você sabe quem você é, e você não é parecido com um peixe. Agora, se eu chego, muitas vezes, para muitas mulheres, e aí chega uma amiga e fala,
fulano falou isso e isso de você. Se você não souber quem você é verdadeiramente, você vai achar que o que aquela pessoa está falando é verdade. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Eu estou com uma dúvida. Será que eu sou isso mesmo que fulano está falando? Agora, quando você realmente sabe quem você é, fulano está falando, você sabe se a pessoa está falando aquilo, se é uma motivação por inveja, se é alguma outra motivação. E se for motivação por inveja por uma coisa que a pessoa está falando, é problema dela. Está tudo certo. O máximo que você pode fazer é uma oração breve. Senhor Jesus, tem misericórdia, que o Senhor possa cuidar do coração dela, que o Senhor possa tratar e tal e tal. Fazer uma oração sincera mesmo, sincera, sem carregar mágoa nenhuma. Porque o único beneficiado será você. Quando você decide verdadeiramente não deixar que as pessoas tenham acesso ao seu coração. Que o único que tem acesso ao seu coração seja Deus. E quando a gente começa a andar com Deus, gente, é sobrenatural o que acontece. Ok? E aí, você vai escolher uma máscara e vai pensar o que essa máscara tem me custado. O que tem me custado ser forte demais? O que tem me custado ser boazinha demais? O que tem me custado ser perfeccionista demais? O que eu tenho ganhado usando essa máscara? E aí, buscar a sua reconexão com Cristo, a parte espiritual. Meninas, não tem como eu viver uma vida congruente com o que Cristo me criou para ser, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não saber o que Deus está falando ali sobre mim, se não ler as promessas de Deus que tem ali para mim. Então, assim, eu tenho vários testemunhos da minha vida. Eu tive um câncer em 2023 e naquela época eu busquei freneticamente conhecer mais de Deus. E eu passei por aquela tribulação, assim, de uma maneira sobrenatural. E cada uma de nós que passamos por qualquer dor, quando nós colocamos nossos olhos em Cristo, e quando nós verdadeiramente vivemos uma vida, uma identidade fortalecida na identidade a qual ele fala ali na palavra dele que nós somos, o mundo não nos abala. Nós passamos pelas tribulações plenas, leves. Desde está falando, eu sempre tentava agradar as pessoas. Passou. Passou. Então, assim, é isso. Tentar agradar todo mundo, tentar viver uma vida que não é nossa, isso nos deixa sobrecarregadas, isso nos deixa tristes, isso nos deixa felizes. Então, não adianta bens materiais, não adianta ouro, não adianta iate, não adianta viagens, não adianta corpão, se o meu interno não está organizado, se o meu interno está disfuncional. Eu tenho que organizar o meu interno para que o meu externo ele se organize. Igual o que aconteceu com a gente lutando com a palavra de Deus com Eva. Olha as consequências de um comportamento que ela acabou aderindo aí. Prejudicou toda uma geração. E assim é na nossa vida. Um comportamento, uma maneira de viver disfuncional dentro do nosso lar, que eu expliquei o caso de ocupar papéis diferentes, que não é o nosso, acaba acarretando, consequentemente, tendo filhos aí com as emoções fragilizadas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Eu tive um também, que no início do meu relacionamento ficou com raiva porque queria que eu deixasse meu esposo casa dormindo e fosse para a festa com ela. Ela não entendeu. Exatamente. Então, olha para você ver.
a posse, né? A pessoa toma posse da gente, como se a gente usasse a gente para satisfazer as emoções dela, para satisfazer o ego dela, e às vezes a gente vai deixando que o outro vai nos dominando, a gente vai vivendo uma vida em função do outro, sempre da aprovação do outro. E aí, isso aí vai fazendo com que a nossa vida se torne uma vida medíocre, né? E aí, por isso que é muito importante buscar saber quem você é, buscar saber quais são as coisas que você gosta, buscar saber o que que você gosta de fazer, buscar saber quem você é em Cristo, buscar saber qual o seu propósito. Por quê? Isso te torna mais leve, isso te torna uma pessoa que sabe posicionar, isso te torna uma pessoa que sabe que vai ter relacionamentos mais saudáveis. Outra coisa, não tem como eu crescer emocionalmente, espiritualmente, sentando nas mesmas mesas de sempre. Eu tenho que buscar outras mesas, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Então, não tem como eu mudar fazendo as mesmas coisas todos os dias que eu sempre fiz. Eu tenho que mudar, eu tenho que buscar substituir aquele conhecimento antigo que eu aprendi errado por outro conhecimento novo, que vai me levar para outro nível. Ou seja, eu não quero que meu marido beba, mas todo final de semana eu estou reunindo com aquele monte de amigo que bebe a semana e final de semana inteiro. Não vai mudar, não vai mudar. Então, assim, eu quero ter uma boa profissão, mas eu não faço um curso, eu não busco saber o que que eu realmente gosto de fazer, eu não busco estudar, entra ano e sai ano, eu não faço nenhuma reciclagem. Então, não vai mudar, entenderam? Então, para a gente poder conseguir mudar, é necessário buscar conhecimento, é necessário ter decisão, é necessário muito perdão. 70 vezes 7. Eu ainda falaria 70 vezes 1000. Perdoar mesmo, porque a falta de perdão nos bloqueia completamente a nossa vida. Alguém quer abrir o áudio, perguntar alguma coisa? Ok, Graciele falou que ela não tem medo de dizer não. Aham, sim. Uhum. Isso mesmo. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? É isso que eu tenho para vocês essa noite, né? Essa ferramenta. Todos vocês receberam essa ferramenta aí? Que é Viva Sua Essência? Se não receberam, eu vou mandar novamente. Ok. Então, você e Deus mesmo, sendo um pouquinho sobre tudo que vocês ouviram aqui essa noite, analisa um pouquinho. Eu coloquei algumas máscaras aqui, mas tem outras infinitas máscaras que a gente usa na nossa vida para não ser rejeitado, para não ser reprovada, para sentir pertencente. E aí, aqui é só como diz, uma luzinha no fim do túnel para você, para trazer um pouco de consciência. E aí, você que é cristã, que crê em Deus, eu oriento lá no final, declaro em oração o escrito, depois de fazer uma carta, falando, escrevendo tudo que aquela pessoa te magoou, e declarando em Cristo, falando que você não precisa se esconder a sua identidade, que você é filha amada de Deus, na palavra de Deus fala,
que você é filha amada de Deus, e você tem que saber disso. Porque se a gente não acha que a gente é filha amada de Deus, a gente não vai viver uma vida congruente com a palavra de Deus. Então, assim como nós pensamos, a palavra de Deus fala, assim como tu pensas, tu és. Então, o que que eu tenho pensado de mim? Eu tenho pensado, eu sou feia, eu não presto, eu sou chata, ou eu tenho pensado coisas boas a meu respeito? Então, é isso, tem que estar alimentando a mente com coisas boas, com coisas, tudo que ocupar a nossa mente, assim como Paulo diz lá, Coríntios, que sejam coisas admiráveis, coisas boas, e isso ocupe a nossa mente. Então, pergunte para você mesmo, eu posso viver leve com propósito? Eu estou vivendo leve com propósito ou estou vivendo uma vida sobrecarregada? Ou uma vida de agradar pessoas? Ou uma vida que não me faz feliz? Né? Porque a gente é estimulado a sempre ter, 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 ter. E aí tem uma pirâmide que é o ser embaixo, depois fazer e o ter é lá um pouco. Mas muitos têm invertido essa pirâmide, têm deixado a pirâmide assim. Primeiro eu tenho que ter, fazer, para último eu ser. E aí não dá certo. Por quê? Eu vou ter sempre que trabalhar, 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 trabalhar para ter, 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 fazer, 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 para eu sentir amado. E o meu ser, vai ficar lá na pontinha, no pequenininho. Então, não pode. Tem que buscar ser quem você é. Assim, quando Moisés foi perguntar para Deus, Deus, o faraó vai me perguntar quem você é, quem que eu digo que você é. O que Deus respondeu para Moisés? Eu sou. Eu sou. Então, não justificou, não ficou detalhando quem Deus era, o poder que ele tinha, apenas falou com Moisés, eu sou. Fala com ele, eu sou. E é isso. A gente tem que internalizar isso aí, assim como Jesus nos mostrou lá no deserto com o diabo lá, que ele ficou tentando o tempo todo dissuadir e distorcer a identidade de Cristo. Ele também tenta a todo momento, tem aquela vozinha que fica tentando distorcer nossa identidade. Distorcer nossa identidade, às vezes, quando no relacionamento em casa, ou às vezes no relacionamento no trabalho, ou às vezes no relacionamento com as amigas, ou na sociedade. E a gente tem que entender que a gente é, quem a gente é, quem a gente, o que que a gente gosta, e o que, e para o que a gente nasceu para ser, e qual é o nosso verdadeiro propósito. Então, é isso que eu tenho para vocês nessa noite. Se alguém quiser abrir o áudio, perguntar alguma coisa, estou aqui disponível para poder respondê-las. Eu vi que algumas pessoas escreveram algumas mensagens ali, e durante a fala, veio à mente algumas experiências que foram escritas ali, mas sintam-se à vontade para perguntar alguma coisa, para eu poder interagir um pouco com você, se alguém tiver interesse. Ruth levantou a mãozinha, quer perguntar alguma coisa, Ruth? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu entrei agora, né? Finalzinho já. Eu queria entender um pouquinho sobre quando a gente está em busca de um sonho, que faz muito tempo que a gente tem, mas ao nosso redor, familiares, até a pessoa que a gente mais ama, desmotiva a gente. Como que a gente lida com isso? Ô, Ruth, primeiro, o sonho é seu. O sonho é seu, certo? E aí, é aquilo que a palavra de Deus fala, né? Você tem que olhar para o seu sonho. Você é cristã? Sim, Então, é olhar para o seu sonho e olhar para a palavra de Deus. O que que Deus diz acerca do meu sonho? É um sonho
que agrada a Deus, é um sonho congruente com a vontade de Deus, não é assim, com a vontade de Deus para minha vida, mas é um sonho biologicamente, né, que não vai fazer mal a ninguém, é um sonho que vai fazer bem para mim, e é algo bom, então, é você e Deus, Uhum. entendeu? É você escrever esse sonho mesmo, vai lá negar e fala, ó, eu tenho, por exemplo, vou fazer um exemplo, não sei qual que é o seu sonho, mas você tem um sonho de ter uma casa de 600, 700 metros quadrados. Vai lá no IA, desenha fala, IA, desenha uma casa, 600 metros quadrados, assim, assim, assado, do jeito que é o seu sonho. Cola na parede do seu quarto, porque, né, Abacuque fala que você, né, até quem passar correndo, foi essa instrução que foi feita lá para o profeta, que até quem passar correndo vai ver aquilo ali, e mentalize aquilo ali, e desenvolva ações para você chegar lá naquele sonho, entendeu? E não importe com o que os outros estão dizendo. O Neemias, quando ele foi reerguer os muros lá, ele pediu para, ele trabalhava com o rei liberou para ele lá reerguer os muros, chegou um monte de gente perto dele querendo tirar a atenção dele, falando que ele não ia dar conta de reconstruir os muros, de que ele era incapaz, e ele simplesmente continuou trabalhando. Ele não olhou nem para o esquerdo nem para a direita, ele continuou trabalhando. Por quê? Era um sonho e era da vontade de Deus que ele reconstruísse os muros. Então, é você olhar para o seu sonho, você colocar uma foto para você não sair do foco e Uhum. traçar metas para você chegar lá. Não importe com o que os outros falem. Se é algo bom para você, para sua família, se é algo que agrada a Deus, siga seu sonho. Não importe com o que os outros falam, porque muitas vezes os outros falam na percepção deles. E a percepção deles não é a nossa percepção e nem a percepção de Deus para nós. Tá bom? Obrigada. Porque, assim, isso às vezes desmotiva a gente, né? A gente tá ali querendo alcançar algo e a pessoa vem falar, né? Ah, não vai dar certo, isso aí é só besteira, isso é perca de tempo, tu tá sonhando muito alto, mas, tipo, com o que eu tô hoje em dia, né? Com o que eu tenho, e eu sonho bastante alto. Para Então, Deus nada é impossível. pois então, a gente tem duas opções: sonhar alto e sonhar baixo. Qual o problema de sonhar baixo? O que vocês me dizem? Qual que é o problema de sonhar baixo? Alguém sabe me dizer? Sonhar pequeno. Qual que é o problema de sonhar pequeno? Ou não sonhar? É que pode dar certo, né? E aí, eu prefiro sonhar alto, porque pode dar certo. Entendeu? E aí, quando você volta, quando a gente volta ainda para Jesus no deserto, o que o diabo tentou fazer com Jesus? Ele sabia onde que Jesus, qual que era o propósito, quem era Jesus. Mas todo o tempo ele ficou tentando Jesus para quê? Para que Jesus não cumprisse o propósito dele. Para que Jesus não, né, fosse para o alvo. E é isso, Ruth. O diabo até hoje, não é que as pessoas são ruins, mas até hoje ele usa muitas vezes as pessoas, infelizmente, até às vezes nossos familiares, para impedir que a gente alcance nosso sonho. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que buscar em Deus. Senhor Jesus, isso te agrada? É de tua vontade? E Deus vai te falar. Pega um caderninho, escreve, conversa com Deus, coloca seu joelho no chão e peça a Deus para fechar os seus ouvidos para aquelas pessoas que querem te parar, para aquelas pessoas que não acreditam em você, aquelas pessoas que não querem, nesse momento, estender a mão para você. E ele vai te fortalecer e vai colocar outras pessoas que vai te ajudar a chegar no seu sonho. Você pode ter certeza.
Quando nós colocamos Deus na frente, quando nós verdadeiramente vivemos uma vida que agrade a Deus, Ele nos sustenta o tempo todo. Amém. Tá Muito bom? obrigada. Alguém mais? Aline levantou a mão. Deise. Não estou te escutando, Deise. Foi? Tá escutando? Agora estou. Ah, Uhum. tá. Desculpa, eu tinha esquecido de ligar o áudio. A Ruth começou a falar e eu me identifiquei, sabe? Porque quando eu iniciei no digital, pelo fato de muitas pessoas não conhecerem o digital, tem muitas pessoas que até hoje é um bicho de sete cabeças, né? Mas quando eu comecei, eu ouvia muito. Ah, isso aí não vai dar certo. Ai, tu não tem mais idade para isso. Eu tinha 41 anos, né? Quando eu iniciei no digital, eu não sabia nem fazer uma postagem no Instagram. E eu escutei muito, isso não vai dar certo, ou eu tá com o celular e as pessoas dizerem que eu não fazia nada, sabe? Porque eu tava, não faz nada, passa o dia inteiro no celular, sendo que eu estava trabalhando no celular, né? E, e aconteceu que eu escutava isso, principalmente do meu próprio marido. Isso não vai dar certo, até o livro, assim. Isso não vai dar certo, sabe? E acaba que tinha vezes que eu me sentia incapaz, sabe? Aquilo tomava conta de mim. E muita gente, pelo fato de não conhecer, eles desmotivam, eles falam que não vai dar certo, que não é pra gente, que... E sabe, Mônica, que hoje eu percebo que aconteceu já com algumas meninas, sabe? De, de elas, de o marido falar que isso não era para elas, que elas não iam dar conta e acabarem desistindo, sabe? E isso que eu queria falar, sabe? Que tem pessoas que realmente se deixam dominar, sabe? Por aquele pensamento e acabam que se sentem incapazes e acabam desistindo daquilo que elas querem, sabe? Uhum. O que acontece, Deise, Ruth, as demais que estão aqui? Nossa mente, ela vai fotografando tudo que a gente vai vendo. E as pessoas com quem a gente convive, nossos familiares, a nossa mente já registrou como que aquela pessoa é. Por exemplo, a pessoa sempre foi dona de casa, a pessoa nunca saiu, a pessoa nunca fez tal e tal coisa. Quando a pessoa começa a fazer algo diferente, né, algo principalmente de mais visibilidade, algo que, assim, diferente do habitual, a maioria das pessoas começam a desconfiar. Voltando para a história de Jesus, você lê lá na palavra de Jesus, você vai procurar lá que os irmãos dele não acreditaram que ele era o Messias. E aí, o que Jesus fala? Nenhum profeta é reconhecido na sua própria terra. E isso acontece conosco, nós não somos diferentes, nós não somos melhores que Jesus, isso vai acontecer conosco. Mas o que nós temos que saber? É quem nós somos e o que queremos e para onde vamos. Se você sabe quem você se redescobriu no marketing digital, você quer isso, você sabe quem você é, que você tem capacidade de aprender, que você é inteligente, que você é capaz, que você é filha amada de Deus, que você tem essa oportunidade, o que o outro diz é porque a visão do outro ainda está sendo aquela Daisy lá atrás, daquela Daisy que não mexia com marketing, daquela Daisy que não sabia, talvez não mexia com computador. Então, a informação que da mente dessas pessoas, que às vezes não quer te desanimar, a crença dela é antiga da Daisy, não é uma crença da nova Daisy. Até ela se acostumar com a nova Daisy, com a nova Ruth, com a nova Aline, com a nova Érica, até ela se acostumar é um processo. E aí, quando ela for acostumar,
a Deise, a Ruth, a Érica já vai estar tendo sucesso, já está destacando na profissão. Aí elas veem lá, realmente, ela é capaz, realmente, ela é capaz, ela dá certo para isso aí e tal. São N casos de pessoas que eu vi que a família jogou pedra na época que ela escolheu fazer alguma profissão, ou seguir algum caminho, ou mudar de cidade, que a família jogou pedra, e depois de um tempo que a pessoa volta feliz, realizada, contente, a família vai e, ó, bate palmas, porque na visão antiga que ela conhecia a pessoa, ela achava que a pessoa não era capaz. Mas depois que ela vê que a pessoa foi capaz, que a pessoa quebrou regras, que a pessoa quebrou crenças, que a pessoa venceu, ela vai aplaudir. Entendeu? Então, eu estou falando para vocês como que é o processo. E aí, sabendo disso, a gente tem que entender que as nossas decisões e as nossas escolhas não podem depender do que o outro pensa, do que o outro fala. Por quê? Se as minhas decisões e as minhas escolhas for depender do que o outro pensa, do que o outro fala, a minha vida vai ficar em função do que do outro, não de quem eu realmente sou. Não do que eu realmente gosto. Entendeu? Então, o que tem que ser feito, Mônica? É, ó, fechar, filtrar. Filtrar. Ah, mas meu marido que fala. Trata em amor. Ok, meu amor, você nunca me conheceu assim, social media, não tem problema, eu te entendo perfeitamente. Tá tudo certo. Eu só quero que você respeite meu momento, tal e tal. Tá tudo certo. E vida que segue. Então, principalmente nossos familiares, que eles têm um acesso muito grande no nosso coração. Então, qualquer coisa que eles fazem, a gente se ofende com muita facilidade. Tem um livro do Rick que chama Isca de Satanás. Ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre isso. Isca de Satanás. Ele fala muito das questões, das palavras que são jogadas, lançadas sobre a nossa vida, que nós pegamos. E que a gente tem que ter muito cuidado de não pegar toda palavra lançada ao vento. Porque nem toda palavra que é lançada sobre nós é verdade, é uma verdade sobre nós e é para ser pega para nós. Nós temos que selecionar, nós temos que filtrar aquilo que nós ouvimos, vemos e sentimos. Se a gente não ter esse discernimento de filtrar o que nós olhamos, o que nós sentimos e com quem nós conversamos, nós vamos viver uma vida medíocre em função do que o outro pensa, do que o outro acha e do que o outro sente. Entendeu? Te respondi, Deise? Sim. Sim, obrigada, Mônica. Aline? Então, eu queria fazer assim, uma pergunta. Eu vi aqui assim, que as meninas, a maioria falam em relação a pessoas que vão contra o nosso sonho. Mas e quando tipo assim, quando é a nossa mente mesmo, quando a gente tem que trabalhar na nossa mente, quando a gente acaba assim invalidando, quando a gente acha que não é boa o suficiente, que a gente não vai dar conta, tipo assim, isso ao longo da vida. A gente começa, né? Por exemplo, eu agora eu faço curso para terapeuta e psicanálise. Então, eu tenho trabalhado muito isso em cima de mim, porque eu começo aquele caminho e no meio do caminho eu acabo sabotando o meu processo. Eu saboto o meu processo, porque eu acho que não. Eu não vou caber nesse mundo, eu não vou ser boa o suficiente. E em relação à família, graças a Deus, eu tenho um esposo que eu até brinco com ele. Eu falo, você sempre vai nas minhas doideiras. Se eu falo, quero trabalhar no digital, não, vai que vai dar certo. Agora resolvi fazer psicanálise, vai que dá certo. Aí eu começo super empolgada. E no meio do caminho sou eu quem acaba procrastinando, tendo aquele bloqueio, né? Que você acha que você não vai conseguir,
porque você é mãe, você é esposa, você trabalha fora. Então, eu queria uma ajuda, não só para mim, eu creio que muitas das meninas também possam passar por isso. Como a gente não sabotar o nosso processo, enquanto somos nós mesmas quem sabotamos, e não terceiros. Essa é a minha pergunta. Então, Aline, a autossabotagem, ela vem de várias feridas emocionais, né? Aí a gente tinha que estar fazendo vários testes para saber de onde está vindo essa raiz aí. Mas uma delas é que lá na infância, uma delas, não sei se é a sua, mas muitas pessoas na infância são chamadas de burras. Você não consegue, você não dá conta, cala a boca, vai para dentro. Aqui é só adulto. Várias palavras que foram lançadas, e a palavra de Deus fala que a palavra tem poder de vida ou morte. Sim. No seu inconsciente, aquilo ali fica armazenado. E você cresce achando que você é incapaz, que você não vai dar conta, que você não é ninguém. Entendeu? Ou pessoas que foram muito protegidas, igual um passarinho. Se eu pego um passarinho e coloco numa gaiola, e de repente eu resolvo que eu quero soltar aquele passarinho. Quando eu abro a porta, ele dá uma voltinha e volta para a gaiola. Então, pessoas que foram muito presas, que o pai não deixava sair, e a mãe foi super protetora, às vezes ela não consegue avançar. Ela trava, tem um medo de avançar, porque ela não sabe lidar com as circunstâncias, né? Igual passarinho, ele não sabe lidar com as intempéries, ele precisa voltar para se alimentar. Sim. Entendeu? Então, são várias situações, raízes emocionais, que a gente tem que voltar lá atrás e saber de onde está vindo esse comportamento de autossabotagem. Onde foi que isso aí se instalou na sua mente? Você entendeu? É o que eu realmente tenho tratado, eu tenho iniciado nesse caminho, porque realmente, tanto a minha infância quanto a minha adolescência foi muito conturbada. Eu era calada de todos os lados, eu era negligenciada, eu não tinha voz. Se acontecia alguma coisa, eu tinha que guardar para mim mesma e sofrer sozinha. Isso em muitas coisas, até em relação a abusos, né, agressões físicas, dentro de casa, fora de casa. Então, eu sempre fui assim, negligenciada, eu não tinha voz. Eu sempre fui calada. Então veio disso aí. Então, para você ver, né? E principalmente o abuso, fica quieta, não fale nada. Então, assim, é você com você mesmo, você aprendeu que você tinha que calar, que você tinha que se esconder. Então, isso aí reflete na sua linha adulta. Então, a linha adulta, muitas vezes, fica vivendo a linha criança, inconscientemente. Então, você tem que voltar nessa memória sua lá atrás. Tem várias ferramentas que você pode fazer para ressignificar, e uma delas passa pelo perdão. Faça a carta do perdão, viu? Escreve tudo isso que você já passou, escreve o nome das pessoas, fulano fez isso, ciclano fez isso, beltrano fez isso, escreve tudo que as pessoas fizeram para você, e depois você vai citando nome por nome, e vai falando que eu decido perdoar, e vai fazendo uma oração, uma oração orando por essas pessoas. Mesmo que já morreu, está vivo, vai fazendo. Isso já te dá uma aliviada e uma desbloqueada. Amém. Tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguém? Tudo ok? Mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Então, meninas, parabéns por ter dedicado esse tempinho para buscar aprender mais um pouquinho. Sempre é bom aprender. Eu digo que quem dedica tempo para aprender está assim, tá 100 quilômetros na frente da maioria. Porque um conhecimento que você aprende aqui, às vezes, você pode mudar toda a sua vida. Eu falo porque eu já tive conhecimentos que já mudou muito a minha vida. E eu já colhi muitos frutos por conta disso. Então, parabéns por estar aqui. E eu gostaria
antes de finalizar, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, pela presença de vocês, e agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá todos os dias. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor Jesus. Obrigada por cada uma aqui, Senhor, que está aqui, cada uma com a sua dor, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, sustentá-las, guiá-las, Senhor Jesus, orientá-las e revelar para elas quem elas verdadeiramente são, Pai. Tira todas as máscaras, Senhor Jesus, que tem deixado elas cegas para descobrir quem elas realmente são, Pai. Elas possam descobrir e viver a essência e a verdadeira identidade para a qual o Senhor as criou, Pai. Em João 10:10, o Senhor diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que elas possam entender isso, Senhor, e possam se sentir amadas por Ti, porque elas são filhas amadas do Senhor, nós somos filhos amados do Senhor, que elas possam entender isso, e nada que o outro fale define quem elas são, porque foi o Senhor que as criou, e o que o Senhor cria é maravilhoso, Senhor. Nós possamos entender todos os dias, estar e acordar todos os dias gratos, só pelo acordar, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, e que nós possamos viver verdadeiramente uma vida congruente com a sua vontade e com o seu propósito para cada uma aqui nessa noite. Amém. Tá bom? Amém. E que vocês possam ter uma noite abençoada e que vocês possam cada dia mais buscar saber quem vocês verdadeiramente são em Cristo Jesus e viver essa vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Tá bom? Um beijo para cada um abraço, fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.